Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor, teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Senhor, agradecemos porque podemos uma vez mais reunir em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos prometeu que onde tivéssemos 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E é isso que nós esperamos hoje, Senhor. Esperamos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Esperamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que os nossos olhos possam ver mais do nosso amado Senhor Jesus, e que vendo a Ele, a ninguém mais vejamos. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa conferência como um todo é o assunto da liderança espiritual, de A a Z. E o nosso porção em especial é tratar desse tema com os irmãos e com as irmãs, tomando como base, como ilustração, a vida do rei Salomão. Se nós pensarmos no rei Salomão, estamos pensando em alguém que viveu há cerca de 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo 2000 anos após a época que nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui sobre a terra. Claro que se nós queremos falar sobre liderança espiritual, a nossa referência não pode ser o Salomão. Claro que a nossa referência tem de ser o nosso Senhor Jesus. Agora, será que existe algum versículo na Escritura que nos autoriza a dizer que Senhor Jesus Cristo é o nosso líder? Eu acredito que sim. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nessa porção da Escritura, no capítulo 2, quando fala a palavra olhando firmemente para o autor e consumador da fé, essa palavra autor, na língua original, é uma palavra que também pode ser traduzida como líder.
aquele que principia, aquele que vai adiante, aquele que vai à frente de nós. E é muito interessante porque quando hoje nós conversarmos a respeito do Salomão, nós vamos ver que nessa passagem aqui, falando do nosso Senhor Jesus Cristo como líder, nós vemos que ele começou o caminho dele suportando a cruz e terminou no trono. E nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, como líder, ele é o único que não nos decepciona. Porque ele começa e termina. Ele é o líder, ele é o autor, e ele também é aquele que é o aperfeiçoador, o consumador. Agora, nesse aspecto de liderança, tem mais um versículo que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, também no livro de Hebreus, que é no capítulo 2. E nós vamos ler o capítulo 2, versículos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Está vendo aí o começo, sofrimento e morte, e o final, glória e honra. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui de novo nós vemos essa palavra, o líder da salvação deles, e também nesse versículo quando diz conduzindo muitos filhos à glória, também fala que ele está liderando muitos filhos à glória. Então qual que é a primeira menção que nós queremos fazer hoje aqui pela manhã nesse tema? É que o nosso líder é o nosso Senhor Jesus. Que não somente é aquele que vai adiante de nós, não somente aquele que é as primícias de todas as coisas de Deus, mas é também aquele capaz de nos levar do princípio até o fim a entrar na mesma glória na qual ele hoje se encontra. Jesus Cristo é o nosso líder. Por que ele pode ser o nosso líder? Porque ele foi aquele que seguiu de maneira mais fiel, mais completa e mais perfeita a liderança do Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que a qualificação para liderar é saber liderar. Mas, na verdade, de acordo com a Bíblia, a qualificação para liderar é saber ser liderado. E é por isso, então, que nós começamos mencionando que os nossos olhos têm que estar colocados no nosso amado Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, ascendeu aos céus e agora está assentado à destra de Deus, exercendo ainda lá do céu a sua maravilhosa liderança espiritual. Agora, como que a vida do Salomão, então, pode nos ajudar? No seguinte sentido. Na verdade, a palavra diz que no passado Deus falou aos pais, aos antepassados dos hebreus, de muitas maneiras, em diferentes ocasiões. E nessas muitas maneiras Deus vai usar tipos, vai usar coisas ou pessoas que nos ajudam a enxergar algo mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos ver esse assunto da liderança no Antigo Testamento, nós veríamos que Deus, como princípio, sempre usa homens. Mas todos esses homens não são nada em si mesmos, senão um tipo ou uma ilustração para nos ajudar a entender a liderança espiritual verdadeira, que é a liderança espiritual do nosso Senhor Jesus. Se você pensar no Moisés, a palavra fala que Moisés, ele foi aquele servo fiel na casa de Deus. A marca do Moisés é a fidelidade. E nós vamos ver que, como servo, e nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele mostra esse aspecto da vida do nosso Senhor. Só que, claro, o nosso Senhor Jesus Cristo é incomparavelmente mais fiel do que Moisés. Se você pensar no Arão, como sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais completa como servo, como sumo sacerdote,
do que a obra do Arão. O Arão é simplesmente um tipo, uma sombra. Se nós pensarmos do Josué, aquele que ajudou a introduzir os filhos de Israel na terra de Canaã, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que é capaz de nos introduzir nas riquezas celestiais. Se nós pensarmos dos juízes, aqueles homens que, embora fracos, eles foram usados por Deus em muitas ocasiões para trazer libertação para o povo de Israel. Eles, de alguma maneira, ilustram a libertação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. Se nós pensarmos no Samuel, aquele dos primeiros líderes, no final do período dos juízes, início do reinado, Samuel, ele foi aquele líder capaz de vencer as batalhas do Senhor com a palavra e com a oração. É uma ilustração maravilhosa da liderança espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós pensarmos no Saul, que é um exemplo ao contrário, né? Ele não conseguia seguir a liderança, não conseguia ser obediente ao Senhor, ele foi rejeitado por causa disso. Se nós pensarmos sobre o Davi, também é um tipo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos no Salomão, nós queremos ver em que aspecto especial Salomão vai nos falar do nosso Senhor. E o Salomão pode nos falar de duas maneiras. No lado positivo vai nos falar da glória da liderança espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. E a glória da liderança espiritual que nós podemos ser cooperadores se deixarmos que a vida de Cristo se manifeste através da nossa vida. Infelizmente, Salomão não é somente um aspecto positivo, é também um aspecto negativo e vai nos mostrar, então, alguns dos perigos da liderança espiritual. Então, o nosso desejo hoje pela manhã não é ser exaustivos, porque o nosso tempo não permite, e muito provavelmente a nossa capacidade também não permite. Mas nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos alguns aspectos práticos dessa liderança espiritual a partir da vida do Salomão. Se você quiser conhecer isso a respeito da vida de Salomão, tem duas porções da Escritura que são especiais. É o livro de 1 Reis, do capítulo 1 ao 11, e também o livro de 2 Crônicas, principalmente do capítulo 1 ao 9. E nós queremos basear o nosso compartilhar hoje pela manhã aqui nesse relato da vida do rei Salomão, a partir do capítulo 1 do livro de 1 Reis, e vamos ver o quanto nós conseguimos avançar. Os capítulos 1 e 2 de 1 Reis, nós vamos ver como que o Salomão foi constituído um rei para Israel, ou um líder do Senhor. E há um princípio muito importante aqui. Quando nós vemos que em Davi, nós vemos o caminho até o trono. Enquanto que o Salomão, nós já o vemos praticamente no trono, no começo do relato da sua história, aqui no livro de 1 Reis. Ou seja, Salomão foi sem dúvida nenhuma um líder do povo de Deus, chamado pelo próprio Deus. Não foi ele que se auto-intitulou líder. Não foi ele que se auto-atribuiu essa função de liderança. Foi Deus e também aqueles que estavam imediatamente próximos do Salomão e mostram então como que Salomão teve a sua vida chamada para essa função. E claro que isso fala do nosso amado Senhor Jesus também. Foi Deus quem o escolheu para ser o instrumento da nossa salvação. Foi Deus que o escolheu para ser o autor da nossa salvação. Foi Deus que o escolheu para ser aquele aperfeiçoador e consumador da nossa salvação. Depois também nesses capítulos aqui nos é mostrado como que Salomão foi ungido rei. E aqui é uma coisa muito importante, né? Se nós falamos de ungido, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Ele é o ungido com U maiúsculo. E na verdade somente ele pôde concentrar em si aquelas três funções que eram
autorizadas por Deus no Antigo Testamento por meio da unção. Os profetas, os sacerdotes e os reis eram as únicas 3 categorias que eram ungidas, e essa unção deles lá no Antigo Testamento nos fala da importância da capacitação espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa óbvia, né? Capacitação espiritual para exercer a liderança espiritual. Se não for baseado na capacitação do Espírito Santo, se não for baseado no poder do Espírito Santo, não teremos uma liderança espiritual de acordo com a definição da Escritura. Então nós vemos que o único que concentra em si mesmo a função de profeta, ele é o profeta e o cumprimento da profecia. Sacerdote, ele é o nosso real sumo sacerdote, e rei, ele de fato é o rei, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, então, Deus nunca vai atribuir essas 3 funções para uma mesma pessoa, a não ser para o nosso incomparável Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Ele tem um lugar único, Ele tem um lugar incomparável, Ele tem um lugar incontestável, Ele tem um lugar indiscutível. O Senhor é primazia a respeito de todas as coisas. Mas quando nós prosseguimos o livro de 1 Reis e passamos para o capítulo 3, nós vamos ver que ali relata o começo da caminhada de Salomão como líder, ou seja, o começo da caminhada de Salomão como aquele que seguia a Deus em obediência e em amor ao Senhor. E isso nós encontramos então no versículo 3, quando fala que Salomão amava ao Senhor e andava nos preceitos de Davi seu pai, e aqui fala de que ele sacrificava ainda nos altos. E quando fala no versículo 4, fala que o rei foi para Gibeão sacrificar, e ali ele ofereceu 1000 holocaustos naquele lugar. E nós sabemos que o holocausto fala de sacrifício, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, fala de consagração total. E claro que o verdadeiro holocausto, o verdadeiro sacrifício, foi o sacrifício realizado pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a verdadeira consagração foi quando o Senhor se consagrou inteiramente para fazer a vontade do Pai ao longo dos seus dias aqui na terra. Mas é muito interessante ver que Salomão, ele acreditava no sacrifício. Ele praticava o sacrifício, porque ele sabia que, de acordo com a lei dada por Deus a Israel, especialmente no livro de Levítico, não existe outro caminho para nos aproximarmos de Deus. E aqui nós queremos fazer uma menção que é muito importante, e às vezes aqueles que querem exercer liderança espiritual no meio do povo de Deus se esquecem. O caminho para Deus nunca mudou. É sempre pelo mérito de outro que nós podemos achegar-nos a Deus. É sempre pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. É sempre por causa do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário que nós podemos iniciar a caminhada de fé. É sempre pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos continuar a caminhada de fé. E vai ser sempre pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo que nós poderemos terminar a caminhada de fé. O caminho para Deus nunca é o nosso próprio esforço, nem a nossa dedicação, nem a nossa obediência. O caminho para Deus segue sendo por meio do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E isso parece que o Salomão via de maneira tão clara. Ele ofereceu aqueles sacrifícios ao Senhor. E aí, depois disso, nós vemos na sequência que uma coisa maravilhosa ocorreu. Uma vez que você entende que o caminho para Deus não é nenhum esforço que você possa fazer, nenhum tipo de obediência, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de lei, nenhuma maneira de vestir, é somente por causa do sacrifício do Senhor. Quando você vai através do Senhor, você vai ter um encontro com Deus. E isso é essencial para a liderança espiritual. Porque o exercício da liderança espiritual é basicamente receber a liderança de Deus e ajudar a outros receberem a liderança de Deus nesse caminho que vai da cruz
para a glória. E nós vemos ali como que depois que o Salomão, pelo caminho certo, entra na presença do Senhor, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, ele responde para Deus. E o que Deus falou para Salomão? Apareceu para Salomão de noite, num sonho, e disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Suponha que hoje, ao final do dia, você está cansado, né? Mensagem de manhã, uma mensagem de manhã, segunda mensagem da manhã, depois cansado de almoçar, depois cansado de passar a tarde toda na praça de Poços de Caldas, depois cansado da mensagem da noite, você adormece e tem um sonho. Pede-me o que queres que eu te dê. É Deus falando com você, hein? Em Poços de Caldas. Pede o que você quiser. O que você ia pedir para Deus? Eu quero uma longa vida. Eu quero ganhar na loto. Para servir o Senhor, obviamente, né? Ganhar na loteria e usar o recurso para abençoar o corpo de Cristo. Eu quero que pulverize os meus inimigos. Rebenta com eles. Estraçalha, manda um câncer terminal. Mas o que o Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. E quando ele pede sabedoria, ele usa uma expressão muito interessante, né? Ele pede, no versículo 9, vai dizer assim: dá ao teu servo um coração compreensivo. Se nós fôssemos ver uma maneira mais exata de traduzir essa expressão aqui, nós traduziríamos como assim: dá um coração que sabe ouvir. Especialmente ouvir a palavra de Deus. Porque a liderança espiritual, ela é uma combinação dessas duas coisas. Evidentemente é seguir o Espírito Santo em concordância, em harmonia, em sintonia com a palavra de Deus escrita. Então, Salomão pede um coração que sabe ouvir, um coração que sabe prestar atenção nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, no propósito de Deus, e a Bíblia nos diz que Deus ouviu essa petição do Salomão. E é como que se Deus deu para Salomão, por causa disso, ele deu para Salomão, no versículo 11 diz assim: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, te dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também o que não me pediste te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Era como que se Deus, dando para o Salomão riqueza, depois talvez nós vejamos um pouquinho da riqueza que Deus deu para o Salomão, talvez não dê tempo, mas aí ele deu tanta riqueza para o Salomão, como que para nos ensinar esse princípio maravilhoso, de que se tem uma oração que Deus está disposto a ouvir, é a oração em que você pede por sabedoria. Se é uma oração que agrada o coração de Deus, é a oração pedindo sabedoria. Tenho certeza que muitos de nós entramos aqui nesses dias de conferência com questões sérias, perguntas sérias, problemas reais, coisas que precisam de uma solução. Muitas vezes nós pensamos que a solução passa por dinheiro, ou passa por eliminar alguém, ou passa por aparecer alguém. Mas, de acordo com a Bíblia, a solução reside em receber sabedoria de Deus, para poder ter uma reação divina,
para uma circunstância que nos é incômodo, um problema que não sabemos resolver, que não podemos resolver muitas vezes. Então, Deus tem tanta satisfação se nós pedimos sabedoria. É como se Deus assim, olha, Salomão pediu só sabedoria, e eu dei para ele riquezas e honra e muitas outras coisas, para mostrar que quem está pedindo por sabedoria, está pedindo tudo. Está pedindo a coisa certa. E esse foi um princípio da liderança espiritual que nos é ilustrado pela vida do Salomão. Ele não chegou lá supondo, eu sei como fazer, eu sei como liderar, eu sei como conduzir o povo de Deus. Não, ele pediu sabedoria, e esse é o outro ponto que nós queremos mencionar. Ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, para liderar o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus daquele caminho, daquele lugar estreito, de sacrifício, de sofrimento, para aquele lugar espaçoso que é um caminho de lugar de glória. E nós vemos que, junto com isso, o Salomão, ele mostra também uma outra coisa interessante, né? Versículo 9 diz assim, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Você percebeu aqui, capítulo 3, versículo 9, que Salomão era rei, mas ele considera a si mesmo um servo. Quando nós pensamos na questão de liderança espiritual, nós pensamos imediatamente, né, exercer autoridade, ser o cabeça, né? Mas no princípio divino é o contrário. Se você quer efetivamente exercer a liderança espiritual, você vai ter que ser servo. Então, quando você entra no lugar e quer saber quem que manda nesse lugar, você não vai olhar para quem está dando ordem. Agora faz assim, aquela cadeira põe lá na esquerda, o sofá põe lá na direita, e o vaso com as flores você põe na esquerda, né? Não. Se quiser saber quem que é a autoridade naquele lugar, de acordo com a Bíblia, é quem está servindo. Lembra quando o Nosso Senhor falou, quem quiser ser grande, tem que se fazer pequenininho. Quem quiser ser o primeiro, tem que se fazer o último, e quem sabe, o servo de todos. E isso também nós vemos no Salomão e vemos também no nosso Senhor Jesus. Ele, sendo rei, dono do universo, cujas mãos lançaram as estrelas e as constelações nas galáxias, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, ele se despojou de todas essas coisas e tomou a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte, que significa obediência completa, e morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte dolorida. Mas por causa disso, Deus o exaltou acima de todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, e toda língua vai confessar, tu és Senhor. E quando fala sobre essa confissão, sobre esse dobrar de joelho, não está se referindo apenas àqueles de nós que cremos no Senhor Jesus. Quando diz todos, todo o universo, todos os seres se prostrarão diante do Rei Jesus, nosso Senhor, que na verdade foi aquele que mais serviu. Então nós vemos aqui como que esse princípio da liderança espiritual ilustrado na vida do Salomão nos ajuda a ver que ele captou bem no início da sua caminhada que o caminho do reinado espiritual, da liderança espiritual, é o serviço. Dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. Salomão nunca perdeu de perspectiva que o povo a quem ele servia, como líder ou como rei, era o povo de Deus.
Como é fácil nós pensarmos que, uma vez que Deus te coloca nessa função de liderança espiritual, para servir o propósito de Deus, para ajudar os teus irmãos, você começa pensando, esse é o povo de Deus. Gradualmente você começa a pensar, esse é o meu povo. Deus nunca transfere essa a soberania e domínio do seu povo para homem nenhum. Ele sempre deixa essa sabedoria, esse domínio nas mãos do nosso justo e sábio e amoroso, verdadeiro Salomão, o Senhor Jesus Cristo. Você pode ser instrumento do Senhor. Nós podemos ser instrumento do Senhor. Quando? Quando nós deixamos que essa vida do Senhor se expresse através da nossa vida nessa categoria de liderança. Nós não podemos esquecer, é sempre o Senhor liderando. Não podemos esquecer, é sempre o povo do Senhor que é liderado pelo próprio Senhor, ainda que através de vasos frágeis como nós. Se nós seguirmos na leitura dessa porção da Escritura, nós veremos então como que o Salomão pediu sabedoria para Deus, recebeu sabedoria de Deus e ele começa a andar na presença do Senhor, e a primeira coisa que acontece é que a sabedoria dele para julgar, ela é testada, ou é provada, né? É um relato muito interessante que é mencionado no capítulo 3 de 1 Reis, vai do 16 até o 28. Chega na presença do Salomão, duas mulheres, duas prostitutas, as duas deram à luz a seus respectivos bebês, e a palavra nos fala que as duas adormeceram com as crianças. Durante a noite, uma das crianças morreu. Ao acordar pela manhã, aquela mãe cuja criança tinha morrido trocou, né? E disse, a viva é minha e a morta é tua. E levaram esse problema para Salomão resolver. Se Salomão pudesse ter esperado, né? Imagina aquela situação, a prostituta uma aqui, a prostituta dois aqui, uma com os filhos mortos nos braços, dizendo, esse não é o meu filho, a outra com o filho vivo nos braços, dizendo, esse aqui é o meu filho. Aí traz o problema para Salomão. O que Salomão vai dizer? De quem que é a criança viva e de quem que é a criança morta? Chama o bioquímico da corte. Retira uma amostra de sangue dessa criança, das crianças, né? Retira uma amostra de sangue das mães das crianças. Traça um exame de DNA. Verifica a maternidade dessa criança, muito simples. Qual que era o problema? Primeiro, eu acho que não tinha bioquímico lá na corte de Salomão. Segundo, a ciência foi descobrir essa capacidade de traçar com algum grau de certeza, primeira vez com algum grau de certeza, anos 1900. Ou seja, 2.900 anos depois da época de Salomão. Está percebendo? 1900 assim, com certeza de 30%. Quando chegou em 1970, eles tinham certeza de 70%, 80%. E talvez agora eles tenham certeza de 99,99% por causa da evolução da assim chamada ciência nos últimos 3.000 anos. Mas Salomão não tinha bioquímico, não tinha seringa, não tinha exame de sangue, não tinha exame de DNA. Como que ele vai descobrir, então, naquela época, quem que era a mãe do menino vivo e a mãe do menino morto? O que ele disse? Traz a criança aqui. Traz também uma espada. Corta a criança no meio. Dá metade para cada uma delas. Aquela que era a mãe, né? O que ela disse? Não faça isso, meu senhor, né? E aqui não era a mãe, o que ela disse? Nem meu, nem teu. Imediatamente Salomão, sem DNA, sem estudar bioquímica, que é aquele trabalheira, né? Sem conhecer nada do que nós conhecemos como ciência nos dias de hoje, resolveu o problema com sabedoria divina. E é extremamente importante no exercício da liderança espiritual saber que a grande maioria dos problemas Deus quer resolver com sabedoria divina. Se não tem por onde resolver aquela situação, se não tem por onde ajudar aquela congregação, a maneira de fazer isso é buscar sabedoria
de Deus. Somente a sabedoria de Deus pode resolver coisas que são impossíveis para o homem, impossíveis para a ciência, impossíveis para o nosso escopo doutrinário. Às vezes nós pensamos que a nossa doutrina responde tudo. Não é verdade, porque o nosso conhecimento doutrinário, o nosso conhecimento da palavra de Deus é limitado. Mas sempre que nós buscamos sabedoria divina, vai haver uma resposta divina. E tendo todo Israel ouvido a sentença que o rei havia proferido, versículo 28 do capítulo 3, todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça, sabedoria de Deus para fazer o que é certo. E aí, a partir daí começa a falar da prosperidade do rei Salomão, do governo, da organização do reino do rei Salomão, como ele não fazia todas as coisas sozinhos, como ele tinha ministros, como ele tinha dispenseiros, como os dispenseiros estavam distribuídos nas diferentes regiões do reino. E depois começa a falar que durante esse período do reino do rei Salomão, a população de Judá e de Israel era muito numerosa, como a areia que está na praia do mar. E eles também comiam, bebiam e se alegravam. E o Salomão dominava sobre todos os reinos, uma grande extensão, desde lá do sul, perto do rio do Egito, até lá no nordeste, perto do rio Eufrates, um grande domínio. Mas é muito interessante perceber que a riqueza do Salomão era tão grande, era tão abundante, era tanta fartura. A abundância na casa do Salomão era tão grande, e essa abundância também era transferida para a nação de Judá e Israel, naquela época um só reino. Aqui fala, Salomão dominava, mas Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira, desde Dan até Berseba, todos os dias do Salomão. Quando você exerce liderança espiritual, há fartura, há tranquilidade, há suprimento, ou há um certo nervosismo pelo exercício dessa liderança espiritual? É um princípio que parece tão simples, mas você já prestou atenção que quando nós queremos seguir o Senhor, a sua voz é muito doce. Nunca há uma imposição da parte do nosso Senhor, mesmo quando Ele fala aquelas palavras mais firmes que Ele tem de falar conosco, graças a Deus por isso, mas sempre com tanta doçura. Sempre tem tanta paz no conduzir do nosso Senhor. Claro que nós temos que nos perguntar se no exercício de liderança espiritual, seja qual for a sua capacidade, qual for o seu nível, esse exercício ele é feito com doçura, é feito com brandura, é feito com a docilidade do nosso Senhor. Olha o que ele falou assim, ó, se alguém quiser vir após mim. Tem alguma imposição nisso? Tem alguma lei, alguma regra, um convite amoroso do nosso Senhor? Como não ter paz quando o nosso Senhor lidera? E quando o nosso Senhor lidera a respeito do seu povo. E aí nos fala que Deus deu para ele grande sabedoria, Salomão, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como aquela que está na praia do mar. E diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e de todos os egípcios. O mais sábio do que Etã, Israelita, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a fama do Salomão correu por todas as nações em redor. E o Salomão compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. E claro, Salomão também estudava biologia, né? Discorreu sobre todas as plantas,
desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro, e também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e de todos os povos vinha a gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Claro que a sabedoria de Salomão ela foi preservada para nós nesses 3 livros do Antigo Testamento que são atribuídos ao Salomão. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro do Cântico dos Cânticos. Mas se nós queremos tomar um exemplo dessa sabedoria, que está em linha com o que nós temos compartilhado até o presente momento, talvez essa questão da humildade é um exemplo muito interessante. Salomão, como líder do povo de Deus, começou com humildade. Por isso que ele pediu sabedoria. Por isso que ele pediu orientação. Quando foi a última vez que você pediu a orientação divina para ajudar o teu irmão e a tua irmã? Ou você simplesmente pega daquela coleção de formas que você já tem ali e usa, esse caso é esse caso é aquilo. Ou você vai ao Senhor e pede para Ele, Senhor, me dá sabedoria para esse novo caso, para essa nova situação. Então nós vemos a humildade como um dos princípios fundamentais da sabedoria. Em Tiago, no capítulo 3, versículo 34, Tiago capítulo 3, versículo 6, diz assim: antes se lhe dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não tem nada na vida espiritual que não seja obtido através da graça. Pela graça nós somos salvos. Pela graça, podia dizer Paulo, eu sou o que sou. Pela graça nós chegamos até aqui, mas olha a palavra que diz aqui em Tiago 3,6, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 4,6, muito obrigado. Vejo que não estão dormindo. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. E a última, a 7ª, a sua alma abomina. Deus detesta. Primeira coisa, olhos altivos. A marca da Babilônia, a marca do mundo é a soberba. Deus aborrece os olhos altivos. Aí segue falando, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Que teste esse é para a sua liderança? De alguma forma, o exercício da liderança espiritual resulta em contenda, resulta em discórdia. Talvez é um indicativo da palavra de Deus de que é necessária alguma medida de correção no exercício da liderança espiritual. Quando nós vamos ver um pouquinho mais adiante, se o tempo nos permitir, nós vamos ver que o Salomão pôde edificar a casa de Deus porque ele era um homem de paz. E é muito interessante como alguns de nós temos preferências por assuntos complicados, assuntos delicados, muitos deles sobre os quais a Bíblia não fala de maneira explícita, com muita clareza. Alguns de nós preferimos esses assuntos. E depois que nós abordamos esses assuntos, o resultado é contenda, é diferença entre os irmãos, quando na verdade existe muito mais do que nos une do que aquilo que nos separa em Cristo Jesus. Por que nós vamos insistir num ponto que é divergente? Por que nós vamos insistir num ponto que traz contenda?
Deus abomina, Deus odeia contenda entre os irmãos. Por que não permanecer naquilo em que nós temos todos concordância, com a clara palavra da Escritura? Isso é humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E assim nós veríamos que essa expressão, primeira expressão de sabedoria do Salomão, que também é mostrada no verdadeiro Salomão, nosso Senhor Jesus Cristo, é a humildade. Você lembra que lá no Sermão do Monte, quando o Senhor gira aquela chave, diz assim, olha, eu vou mostrar a chave para a entrada no reino dos céus. Abre comigo em Mateus no capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, a chave para o reino é a humildade. E isso é completamente diferente para a chave do reino dos homens. No reino dos homens você tem que ser autossuficiente, você tem que ser grande, você tem que demonstrar sabedoria, tem que demonstrar confiança própria. Mas no reino dos céus, a chave que abre a porta é a humildade. E nós vamos ver que o oposto da humildade, o orgulho, é um teste ao qual somos testados em todas as etapas da caminhada espiritual. Podemos dizer que o orgulho é o pior inimigo do servo de Deus. E, evidentemente, é o pior inimigo, o maior inimigo do líder espiritual. E assim como a humildade é a melhor amiga, né? E por que o orgulho é o pior inimigo? Porque o orgulho é a raiz e o centro de todos os pecados. Por que nós estamos nesse rolo que a gente está hoje em dia? Fala aí para mim. Essa complicação da inflação. Dólar a mais que R$4. Pecado ali, dificuldade para vencer a carne. Tudo porque um dia aquele ser criado se deixou orgulhar e quis ser igual a Deus. E jogou essa mesma isca para o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden. Não sei se no céu, depois que encontrarmos o Senhor Jesus, não vamos ter uma perguntinha para fazer para Adão e para Eva, né? Perguntar se eles têm ideia da complicação que eles nos meteram. Por que, Eva? Por que não guardaste a palavra do teu Senhor? Adão, por que tu ouviu a tua mulher? Esse rolo todo aqui, tem que fazer vestibular, Enem. Conta para mim. Querendo desfrutar a conferência, está preocupado com o Enem. Tudo porque aquele casal lá no Éden ouviu uma sutil tentação. Vocês vão ser iguais a Deus. E esse é um grande, grande, grande perigo da liderança espiritual. Não queira ser igual a Deus. Em primeiro lugar, porque não é possível, né? Em segundo lugar, porque é um caminho perigoso. Como é bom saber que Deus é Deus, Criador dos céus e da terra,
infinito, soberano, todo-poderoso, todo-amoroso, todo-sabedoria. E como é bom saber que nós nada somos se não formos nele, ou se não deixarmos que ele expresse a sua vida através de nós. Depois que fala então, isso foi só uma ilustração, né? Tem várias outras ilustrações que são encontradas no livro de Provérbios. Eu acredito que essa pode ser a mais importante para o tempo que nós temos hoje. A importância da humildade. Reconhecer que Deus é Deus, que nós somos seres criados, limitados, que dependemos do Senhor. Claro que depois que o Salomão pediu por sabedoria, mostrou a sabedoria, ganhou riqueza, ganhou sabedoria, ele lembrou daquela incumbência que Deus havia dado para Davi, o seu pai, de edificar uma casa para o Senhor. E aqui é muito importante considerar que, enquanto que o Davi tipifica esse caminho para o trono, o Salomão tipifica o que fazer estando já no trono. E nós vamos ver que quando Salomão estava no trono, e é importante saber isso porque a liderança espiritual tem que cooperar com o propósito do Senhor, a primeira coisa que ele pensou é edificar uma casa ao nome do Senhor. Porque Davi havia recebido essa incumbência de Deus. Davi não pôde edificar a casa porque ele era um homem cujas mãos tinha sangue nas suas mãos, né? Característica do Davi foi vencer ou lutar muitas batalhas, vencer muitas batalhas. E Davi não pôde edificar porque a base da edificação da casa do Senhor é a paz. Se você, como homem, como líder espiritual, como mulher espiritual, não for uma pessoa pacificadora, não está na mesma base que Deus autoriza na sua Bíblia. Nós temos que ser homens e mulheres de paz. O próprio nome de Salomão é Rei de Paz. Por um lado é verdade, ele é Rei de Justiça, mas por outro lado ele é Rei de paz. Somente em paz pode ser edificada a casa do Senhor. E essa paz para edificar a casa do Senhor é verdade, é baseada na obra do Davi. É baseado no sacrifício do Davi, que é uma outra figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, para o exercício da liderança espiritual, tudo que nós temos que fazer tem que se basear na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Não é nem pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso significa, então, que Salomão pôde edificar essa casa para o Senhor, mas é importante que ele disse assim, edificar uma casa ao nome do Senhor. Não é uma casa no meu nome, não pode ser uma casa no seu nome, se for a casa do Senhor. Isso é um teste maravilhoso para liderança espiritual. Você entendeu que tem um chamamento para exercer liderança espiritual. Você entendeu que é necessário ser um homem de paz? Você compreendeu que está edificando uma casa ao nome do Senhor, não ao seu nome? É muito importante. E aí, o Salomão começou a reunir material, reunir a mão de obra, as coisas que Davi estava preparando, e o Salomão edificou o templo, né, da casa do Senhor. E diz a Escritura que não se ouvia lá, as pedras eram preparadas lá nas pedreiras, e não se ouvia então na casa do Senhor nem martelo, nem machado, nem instrumento nenhum de ferro. É a obra que o Senhor faz e não devemos tocar essa obra com a nossa mão humana. E aí nós vemos que o Salomão, a partir dos versículos, capítulo 6, 7 e 8, vai falando como Salomão edificou aquela casa para o Senhor, e aí vai ver uma grande diferença entre o rei Salomão e aqueles juízes. Lembra lá nos Juízes? Quando termina o livro de Juízes, ele vai falar que não havia rei sobre Israel, e cada um fazia de acordo com o que era certo. Cada um fazia com o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mas qual a grande diferença entre a casa que Salomão vai edificar? É que Salomão quer edificar uma casa
que é agradável aos olhos do Senhor. Salomão quer contribuir para que o povo de Deus tenha um formato não agradável à sua doutrina em especial, não agradável à sua maneira de pensar. Salomão quer contribuir para que o povo de Deus seja uma casa agradável ao Senhor. Grande parte das nossas divisões, infelizmente, são frutos das nossas preferências. Algumas vezes preferências doutrinárias, outras vezes preferências rituais, outras vezes preferências externas. Não tem nada exterior que possa ser determinante no cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, a base dele é totalmente interna, espiritual, é totalmente baseado na obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, não tinha barulho de instrumentos, não tinha mão humana na obra da casa do Senhor, era uma casa para agradar o Senhor. Aí depois nós vemos que Salomão edificou aquela casa e trouxe a arca para a casa que ele edificara, e a arca era o símbolo da presença especial de Deus sobre a terra. Extremamente importante na edificação, no exercício da liderança espiritual, que sempre o nosso Senhor ocupe aquele lugar que lhe é devido, o primeiro lugar. E o resultado disso é glória. E nós vemos como que Salomão, depois de trazer a arca, depois de concluir a casa, sacrifica de novo. Agora apresenta muitos sacrifícios, falando que também a nossa comunhão com Deus segue sendo baseada no sacrifício do Senhor. Qual que é a grande tentação, né? Nós imaginamos que vamos começar a nossa vida como cristãos baseada no sacrifício do Senhor e depois vamos continuar baseada no nosso próprio sacrifício. Né? Mas Salomão não esqueceu essa lição. Edificou a casa, trouxe a presença do Senhor e de novo sacrifica. E aí, o Salomão, essa casa foi cheia da glória do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali. Isso é algo maravilhoso, né? Quando a glória do Senhor de fato enche a sua casa, quando a glória do Senhor de fato enche aquele serviço para o qual o Senhor nos chamou e capacitou, não tem lugar para o homem. Só o Senhor é visto, só o Senhor é honrado, só o Senhor é exaltado, só a sabedoria divina aparece. Aí nós vemos como que o Salomão fala que edificou uma casa para Deus e, ao mesmo tempo, ele sabe que essa casa que foi edificada para Deus não é um lugar que possa efetivamente conter a Deus. Né? Ele sabe que nem os céus dos céus pode conter o nosso Deus, embora ele tenha uma manifestação especial ali, né? Às vezes nós ficamos tão focados naquela obra que o Senhor colocou na nossa mão, que nós pensamos que ali Deus habita e só ali Deus habita. Nenhum outro lugar. Depois de Salomão sacrificar, apresentar a casa para o povo com suas palavras, Salomão orou. Capítulo 8, versículo 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. 8:23. Em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Até que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes pessoalmente e disseste, pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê. Está vendo aqui? Foi a palavra do Senhor e foi o poder do Senhor que capacitaram o Salomão a edificar aquela casa para o Senhor. Mais do que isso ele fala, né? Versículo 27. Mas de fato habitaria Deus na terra?
Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Nós vemos que Salomão conclui o trabalho dele e ora a Deus. Ele não pensou que pelo fato de ter sido usado por Deus como instrumento para edificar aquela casa, ele não pensou que estava completo, nem pensou que depois de ter feito o sacrifício estava completo. Ele ainda ora a Deus. E a partir daí você vai ver que essa casa que Salomão edificou é uma casa de oração. O que significa isso? Quando Salomão está convidando o povo de Deus para orar, Salomão está tirando a atenção de si mesmos e está fazendo com que o povo volte os olhos para aquele que é o único capaz de nos ajudar. O único que pode nos ajudar a resolver as nossas lutas ou dificuldades com relação ao pecado é o próprio Deus. O único que pode nos ajudar a resolver quando vem a seca na terra, a fome na terra, é o próprio Deus. Então o que Salomão está dizendo? Ele edificou aquela casa para o Senhor, conforme o propósito do Senhor, para o nome do Senhor, para a honra do Senhor, e diz agora, o povo de Deus, aqueles que são frutos da liderança espiritual de Salomão, volta os seus olhos para Deus. Ora a Deus. Busca em Deus o recurso que você necessita. Busca em Deus a força que você necessita. Busca em Deus a graça que você necessita. Parece que ao conversar isso está dizendo assim, o irmão está chovendo no molhado, né? Isso é coisa óbvia. Eu te devolvo essa pergunta, será que é óbvia? Quantas vezes você tem dúvida no seu trabalho de liderança espiritual e você não busca a Deus? Você busca um outro homem, busca uma outra mulher, busca uma opinião e, na verdade, no final você vai ver que é um cego guiando outro cego, porque os casos são todos diferentes. Não tem só igreja em Corinto, tem igreja em Éfeso, tem igreja em Colossos, tem a igreja de Filadélfia, cada igreja com a sua peculiaridade, cada igreja com a sua maturidade espiritual, cada igreja com as suas dificuldades. Como você vai aplicar uma coisa de uma igreja para uma outra igreja num contexto em que completamente diferente? Somente Deus sabe como aplicar o seu poder e a sua sabedoria para a edificação da sua casa. E isto é a verdadeira sabedoria espiritual. Para concluir, nós só queremos mencionar, que, infelizmente, o Salomão não perseverou em seguir a Deus como Davi, seu pai, ou como Josué e Caleb, ou como outros na Bíblia, No final da vida de Salomão, a prosperidade dele se tornou uma armadilha para o Salomão. Por isso, essa lição é tão importante de nós olharmos para o nosso verdadeiro Salomão, que foi fiel desde o início até o fim. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele seja a glória. Somente a Ele é a nossa confiança. Somente a Ele o nosso suprimento. É dele que vem tudo que temos. É dele que vem tudo que somos. Que os nossos olhos possam ser como os olhos daquela rainha que veio do sul porque ouviu a fama do Salomão. Que nós sejamos como aquela rainha que nós vamos até o nosso verdadeiro Salomão. E como os discípulos no Monte da Transfiguração, que nós possamos também ser dita de nós, que depois que virmos o Senhor, nós vemos somente a Ele, ninguém mais. Que possa o nosso verdadeiro Salomão encher o nosso coração de amor por Ele, de temor por Ele, de comunhão com Ele. Que nós possamos conhecer aquele que não somente é sábio,
mas aquele que é a verdadeira sabedoria, aquele que é o único e verdadeiro líder do povo de Deus sobre essa terra, aquele que é o autor e que também é o consumador da nossa fé. E conforme Ele prometeu, Ele vai conduzir muitos filhos à glória. Você crê isso? Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Senhor, voltamos os nossos olhos para o Senhor no final dessa manhã. Agradecidos porque o Senhor nos enviou o Senhor Jesus Cristo para ser a nossa sabedoria, para ser o nosso verdadeiro Salomão, para ser o líder e consumador da nossa fé. Dá-nos olhos, Senhor, que vejam a Ti e somente a Ti, até aquele dia em que a nossa cruz se converterá num trono e o nosso sofrimento se converterá numa coroa de glória. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.